Olá, gente boa. Então, uma vez mais nos encontramos para esse nosso momento de oração. Hoje, então, 27º domingo do tempo comum. E assim, minhas santas e também meus santos, vamos perceber então que o Senhor, ou seja, o grande sonho de Deus, na verdade, é o casamento, quer dizer, para o casamento, é o amor exclusivo, fiel, eterno e fecundo entre o homem e a mulher. O matrimônio, quando é assim vivido, é também símbolo do amor de Deus por todos nós, por toda a humanidade. Então, diante das enormes dificuldades enfrentadas pelos casais e pelas famílias, é preciso ouvir de coração aberto a proposta de Deus e dar também o devido peso às circunstâncias atuais do mundo e também à vida concreta de cada casal. Rezemos especialmente neste ano, dedicado, chamado que é o ano Família Amores Letícia, para que todas as famílias encontrem no diálogo, no amor, na oração e também na comunidade, a força, então, para enfrentar os desafios que a própria vida traz. Vejam que o Evangelho de hoje vem situado justamente ali no início, está situado no início da caminhada de Jesus em direção a Jerusalém, onde Jesus irá enfrentar as autoridades e sofrer a paixão. O relato, vocês podem perceber, é composto então por duas partes. A primeira, que nós temos ali dos versículos 2 ao versículo 12, que é sobre o matrimônio, num confronto, evidentemente, com os fariseus. E a segunda parte, que são os versículos de 13 a 16, que Jesus fala sobre os pequenos, ou seja, um ensinamento aos seus discípulos e os destinatários também do reino. Podemos dizer, diante daquilo que nós vemos aqui e da realidade que nós estamos vivendo, que tanto os fariseus como também os discípulos de Jesus perguntaram a ele a respeito do divórcio. E é um momento como este, como agora nesse tempo de pandemia do coronavírus, que vamos olhando a realidade e vejam de que esse tempo obrigou as famílias a ficarem, de alguma forma, muito mais tempo em casa, convivendo praticamente juntos 24 horas por dia. E fez, diante disso, surgir algo difícil para a relação de tantas famílias. Fez com que, inclusive, se vocês não sabem, que a consulta no site Google a respeito do divórcio online gratuito crescesse mais de 9.000%. Não devemos tentar aqui vedar os nossos olhos, tapar o sol, como se diz, com a peneira. A realidade é dura, é difícil, mas está aí. Diante dos nossos olhos, diante de todos nós, mostrando que o divórcio deixou de ser exceção e passou, na verdade, parece que ser a via de regra. A exceção são os casamentos que duram a vida toda, como aquela promessa que já se faz no dia da celebração até que a morte nos separe. É necessário, evidentemente, olhar e ver, nesse tempo, cativar uma espiritualidade nova e ter um acompanhamento da própria igreja, dos setores da sociedade. Porque é necessário aceitar o matrimônio com um desafio que exige lutar, renascer, reinventar-se e ser fiel contra tudo, e requer-se o dom da graça que o fortalece e eleva. Isso nos diz o Papa Francisco em Amores Letícia, no número 124.
Por isso, no matrimônio cristão, o Espírito que o Senhor infunde dá um coração novo e torna o homem e a mulher capazes de se amarem como Cristo também nos amou, também nos diz o Papa no número 120 de Amoris Laetitia. Porque a relação homem-mulher é símbolo também da relação Deus-homem. Deus é o esposo do ser humano que ele ama com amor eterno. E o ser humano é esposa de Deus que, mesmo infiel, não é abandonado por Deus. A Sagrada Escritura é a história deste amor incrível, cuja prova extrema é a morte de Jesus na cruz, por aqueles que o rejeitaram e também por aqueles que o traíram. Nós nos tornamos alguém, um ser único e insubstituível, exatamente na medida em que nos relacionamos com os outros, com as outras pessoas. A nossa dignidade humana é a de ser interlocutores e parceiros de Deus e também dos irmãos e das irmãs. Não há maior dignidade que a de Jesus, na qual Deus esposou indissoluvelmente a nossa humanidade e cada um de nós também. É o que belamente também nos ensina a Gaudium et Spes, que nos diz: por sua encarnação, o Filho de Deus uniu-se de algum modo a todo ser humano. A relação de Jesus com os pequenos, que toca, abraça, abençoa e impõe as mãos, demonstra também a ternura e compaixão divina. Gestos e atitudes tão necessários na igreja de hoje. E também numa sociedade fria de relações virtuais e interesseiras, Jesus nos ensina que a comunhão cresce e se alimenta no encontro concreto entre pessoas que amam e que se deixam amar. A família cristã é testemunha da aliança pascal de Cristo, sobretudo no serviço da evangelização e catequese dos filhos, como missionários e missionárias do amor, do Deus da vida. A igreja doméstica é sinal luminoso da presença de Cristo. A família cristã é chamada a santificar-se e a santificar também o mundo. Isso requer uma autêntica e profunda espiritualidade conjugal e familiar. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, uma vez mais nos colocamos na presença de Deus e depois recolho-me imaginando o lugar. Aqui é a estrada em que Jesus atravessa o Jordão para a Galileia. Depois eu peço aquilo que quero, entender o mistério do matrimônio, que é o mesmo que é a mesma realidade da minha relação com Ele, com Jesus. Peço-lhe que me cure da dureza do coração, que me dê um coração novo, capaz de acolher o seu amor e amar com fidelidade e também misericórdia. E buscando tirar proveito da oração, vejo, escuto e observo as pessoas, quem são, o que dizem e o que fazem. Um santo e abençoado domingo para todos e para todas.